Olá, meus amigos e meus irmãos, que Deus abençoe a todos em o nome do nosso Senhor Jesus. Que a presença do nosso Deus esteja em sua vida e esteja também em sua casa sempre. Aqui na palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 38, fala sobre o rei Ezequias, da sua doença e da sua cura maravilhosa. E nós vemos nesta palavra um detalhe importantíssimo: a fidelidade do homem e a fidelidade de Deus. Ezequias era um homem fiel, Ezequias era um homem reto diante do Senhor. Ezequias, apesar de ser rei, de ser revestido de uma autoridade, ainda assim, ele era um homem que vivia e andava com Deus. Então nós vamos ver aqui o milagre que o nosso Deus fez na vida deste homem. Abre aí a tua Bíblia, livro de Isaías, no capítulo 38. Vamos ler? Isaías, capítulo 38. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias ficou doente. Ezequias adoeceu. E aquela doença era para a morte. Era uma doença que levaria Ezequias à morte. E Deus enviou o profeta Isaías à casa de Ezequias. E o profeta disse: Ezequias, arruma a tua casa, faça o que você tem que fazer, porque você brevemente morrerás. A notícia que Ezequias recebeu foi uma notícia ruim, uma notícia que ninguém gostaria de receber. Foi uma notícia dura que trouxe para o coração de Ezequias uma tristeza, sim, uma tristeza profunda. Mas o que ele fez diante desta notícia? O que ele fez? Qual foi a decisão, a atitude que ele tomou diante de uma notícia tão trágica, tão ruim? Vamos continuar a palavra? Que diz assim: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Você vê que logo após receber aquela notícia de morte, aquela notícia que eu creio que foi a pior notícia que ele já havia recebido, creio eu, qual foi a atitude dele? Orar, se humilhar na presença de Deus. Você vê que Ezequias era um rei, e como rei, ele poderia procurar os melhores médicos do mundo. Ele poderia buscar os melhores médicos, porque naquela época havia também médicos. Não havia o avanço de hoje, mas havia médicos que tratavam de enfermidades. Então Ezequias poderia chamar o melhor médico do mundo. Ezequias poderia reunir os seus conselheiros e pedir a eles uma orientação, mas não, ele foi orar. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, em sinal de humilhação. Não é verdade? Eu me lembro que há muitos anos atrás, nas escolas, talvez você se lembre também,
quando um aluno fazia coisa errada, quando o aluno era mal criado, era comum a professora colocar o aluno virado para a parede, não é verdade? A gente tinha que ficar virado para a parede e ali ficava um determinado tempo. E aquilo ali era uma lição, não é verdade? Era uma repreensão. Então, o gesto de virar o rosto para a parede significa humilhar, se humilhar. Então, Ezequias, ele foi se humilhar diante de Deus. E as palavras dele foram essas, diz aqui, ó. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então ele ali chorou, se humilhou. Ele pediu a Deus que se lembrasse dele. Ele pediu a Deus que se lembrasse dos atos, das atitudes, do comportamento, da fidelidade dele. E de fato ele chamou a atenção de Deus. Não somente as palavras, mas as suas lágrimas chamaram a atenção de Deus. Tocou o coração de Deus. E Deus, ele enviou a resposta. Vamos continuar a palavra? Diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Eis que te acrescentarei aos teus anos, aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e esta cidade, e eu defenderei esta cidade. Então o mesmo profeta que havia levado a notícia da morte, veja bem, aquele mesmo profeta que havia levado a notícia da morte, ele ainda estava no caminho de casa. Deus disse: volta lá, vai lá onde está Ezequias e diga para ele que eu ouvi a oração que ele fez e diga para ele que eu vi as suas lágrimas. Então o profeta voltou à casa do rei Ezequias, desta vez com a boa notícia, e disse: olha, Deus viu as tuas lágrimas, a tua oração, e ele vai te acrescentar 15 anos na sua vida. Ele vai fazer mais, ele vai te livrar das mãos do rei da Assíria. Ele vai defender a sua cidade. Então, além da bênção no sentido da cura, Ezequias também recebeu o livramento, pois o rei da Assíria vivia fazendo guerras contra o povo de Deus. E Deus havia dito: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a tua cidade. E eu defenderei a tua cidade. Então você vê como é importante a oração. Você vê como é importante recorrer a Deus em primeiro lugar. Às vezes, depois que a pessoa recorre a tudo, por último, ela recorre a Deus. Às vezes a pessoa tenta de uma maneira, de outra maneira, ela vai aqui, ali, acolá, buscando uma saída, buscando uma solução, e quando ela não encontra solução em lugar algum, então ela se volta para Deus. Às vezes, Deus é a última porta, quando na verdade, na realidade, deveria ser a primeira porta. Então a primeira coisa que Ezequias fez foi se humilhar na presença de Deus, pois ele sabia que Deus é poderoso
para livrar, para curar, para fazer o que é preciso, pois para Ele tudo é possível. Então, meu irmão, você que recebeu uma notícia ruim, talvez você tenha recebido uma notícia que entristeceu o seu coração, abateu o seu espírito, tirou a sua alegria de viver. Talvez você tenha recebido uma notícia ruim que tenha tirado toda a alegria da sua vida. Olha, Deus está te esperando. Se humilha na presença de Deus. Clame ao Senhor. Mostre as suas lágrimas. Abra o teu coração. Diga o que se passa. Porque Deus, Ele é justo e fiel. Ezequias era um homem que andava reto diante de Deus. E Deus ouviu, Deus abençoou. Porém, o nosso Deus é misericordioso. Quando o homem clama, quando o homem chora, se humilha, ele consegue tocar o coração de Deus, porque Deus é bom. E Deus é o Deus que perdoa, que levanta, que restaura e que faz tudo novo. Então, meu irmão, busque a este Deus fiel. Busque a este Deus maravilhoso. Na sua angústia, na sua tristeza, na sua dor, recorra a Ele. Busque nele, porque tudo Ele pode fazer. Não existe doenças incuráveis para Deus. Não existem problemas insolúveis para Deus. Não existem causas perdidas para Deus. Se a Ele você clamar de todo o teu coração, certamente Ele te ouvirá, Ele vai ver as suas lágrimas, Ele te abençoará. Creia nisso. Que Deus abençoe a todos, um abraço apertado, fique na paz. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora. Se você deseja, compartilhe esta mensagem. Eu creio que existe alguém querendo e precisando ouvir uma mensagem dessa. Então você tem a oportunidade de enviá-la para alguém. Um abraço apertado, uma boa noite e fique na paz.